Nesse momento, nós iremos estudar nessa manhã a palavra do Senhor com o seguinte título: O Cálice do Senhor. É o tema que nós iremos refletir nesse instante. A Bíblia, ela é um livro cheio de simbologias. O livro sagrado, ele é repleto de símbolos. O próprio Cristo, através das palavras, usava símbolos e chamava esses símbolos de ilustrações, para que o entendimento pudesse ficar fixado no conhecimento. A ideia de Jesus era que depois que acabasse o sermão, a mensagem, as pessoas que saíssem dali tivessem condição de reproduzir, ou então toda vez que vesse algo, pudesse lembrar das palavras do Mestre. E por isso que Jesus usava, o reino dos céus é semelhante à mulher que colocou fermento na massa. Fermento na massa, quando que isso era observado? Até pelas crianças. Sim ou não? Sim, até pelas crianças. Quando? Dentro de casa. Olha como que Jesus era inteligente. Ele pegava simbologia, o reino dos céus é semelhante à mulher que perdeu uma moeda. Quantos de vocês, de nós, já perdemos uma moeda? Uma pratinha sequer. E ficamos felizes quando nós a encontramos, gente. Vários de nós já passamos por isso. Então Jesus pegava esses acontecimentos do dia a dia e colocava ilustrações no reino dos céus, para que a mensagem pudesse ser vivenciada por nós, lembrada por nós, refletida por nós, todas as vezes que passássemos por isso. Olha como que era simples a didática de Cristo. E a Bíblia é cheia de ilustrações, cheia. E observe que as ilustrações têm muito a ver com aquilo que nós conhecemos, que estamos familiarizados. Mas, nesse compêndio de ilustrações e simbologia que a Bíblia traz, hoje eu quero falar do cálice. Eu poderia falar de várias outras simbologias que existem na Bíblia. São várias. Mas hoje, específico, vamos falar do cálice do Senhor. Uma curiosidade: quantos cálices Deus tem? Vamos ver hoje. Quantos cálices Deus tem? Eu pensava que era um. Eu, Simon, sempre pensei que era um cálice. Não. Deus tem mais de um cálice. E vamos ver esses cálices aqui hoje. No livro de Salmos, no capítulo 116, o salmista, no versículo 13, diz assim: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O salmista diz que tomaria que cálice? O cálice da salvação. Muito bem. Existe um significado para o cálice. O cálice, ele quer dizer, existe uma simbologia específica para cálice na Bíblia. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 149, nos faz a seguinte afirmação. Diz assim, na página 149 do Desejado de Todas as Nações: Na primeira festa a quem assistiu com os discípulos, Jesus lhe deu o cálice que simbolizava sua obra pela salvação deles. O cálice simbolizava a obra pela a salvação deles. Na última ceia, tornou a dá-lo na instituição do sagrado rito, pelo qual sua morte deve ser anunciada até que venha. Então, o Espírito de Profecia diz assim, que na festa em que Jesus havia assistido com os discípulos,
Ele havia dado o cálice que tinha um simbolismo. Qual que era o simbolismo? Simbolizava a sua obra pela a salvação. Eu gostaria de perguntar à igreja nesse momento, qual o significado do cálice? É uma obra que Deus realiza. Nós vamos ver aqui que não tem só um cálice. A gente tem uma obra que Deus realiza, que é a obra da salvação, e tem outra obra que Deus realiza. E nós vamos ver que para cada uma haverá um cálice diferente. No livro de Salmos, o salmista havia dito que ele diz assim no versículo 3, tomarei o cálice da salvação. Ele beberia do cálice da salvação. Jesus havia anunciado que o cálice simbolizava a sua obra pela salvação deles. Quantas obras de salvação existem? Pensa comigo, irmãos, quantas obras de salvação existem? Quantas arcas havia no dilúvio? Quantas arcas havia no dilúvio? Uma arca. Havia uma arca. Quantas obras de salvação existem? Uma. Quantas vezes Israel foi libertado da garra de Faraó? Sabe quantas vezes foi? Uma vez. Nunca mais voltaram para o Egito. Nunca mais. A libertação foi por completa. A obra de Deus não precisou de salvar o povo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Uma vez só. Uma vez. Quantas vezes Deus abriu o mar vermelho? Uma vez. Quem passou? Passou. Quem não passou? Não passou. A obra de salvação naquele dia foi realizada por prestações? Não. De uma vez só. Quantos caminhos existem? Jesus diz assim, olha, eu sou os caminhos. Não. Ele não fala que ele é os, plural, não. Ele fala que ele é o caminho. Porque existe quantos caminhos? Um caminho. Quantas verdades existem? Eu sou as verdades, disse Jesus. Esse não é o evangelho bíblico. O céu veio aqui apresentar um caminho e também veio apresentar uma o quê? Uma verdade, dizendo o seguinte, eu sou a verdade, disse Jesus. E não existe verdade além de Cristo. E Cristo também disse que Ele é a vida. Quantas vidas existe? Existe somente uma. Cristo. Está em Cristo. Ainda que você morra, se tiver em Cristo, viverá. É a vida eterna. A única forma que tem de nós conhecermos o Pai é estarmos ligados a Cristo. É somente em Cristo que nós temos vida. Existe uma vida. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Para ter a oportunidade de estarmos ligados com Ele, assim como o ramo está ligado à videira. Existem pessoas que dizem que existe outro tipo de vida, né? Você vai se reencarnar, depois que você morre você continua vivo, mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que os vivos sabem que hão de morrer, no livro de Eclesiastes 9, no capítulo 9, versículo 5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. É somente na ressurreição dos mortos que terá recompensa. Por isso que Jesus ensinou sobre a ressurreição, porque existe só uma vida. E quantas oportunidades que nós vamos ter de ser salvos? Existem pessoas que falam que haverá segunda oportunidade, mas a Bíblia ensina que existe uma oportunidade só, e é lhe dado hoje, nesse dia, nesse momento que se chama agora. Você tem a oportunidade de ser salvo. A sua fé no Filho de Deus lhe colocará no caminho da salvação. Parou de acreditar, desviou do caminho. E o salmista, quando diz que eu beberei, tomarei o cálice da salvação, ele entendia que existe uma oportunidade.
Deus não vai dar para o ser humano várias cruzes do Calvário, vai mandar o filho dele vir várias vezes aqui. Não, o plano da redenção é apenas um plano da redenção. Um plano da redenção. Por isso que existe um cálice da salvação. A Bíblia fala sobre um cálice da salvação. Por isso que o simbolismo do cálice na Bíblia deu o cálice que simbolizava sua obra pela salvação. Mas só que tem que não é só o cálice da salvação que o Senhor tem. Como eu havia dito, nós vamos falar sobre outros cálices que Deus tem. Sobre outro cálice. Eu quero falar sobre o cálice da destruição. Existe o cálice da salvação, é único, e tem o cálice da destruição. Vamos ver no livro de Salmos, no capítulo 75. Por que o Senhor tem outros cálices? Porque cálice, o significado de cálice quer dizer obra. Existe uma obra da salvação que é simbolizada por um cálice, e existe a obra da destruição que é simbolizada por um outro cálice. O que acontece nisso? Existem dois momentos da obra de destruição. No livro de Salmos, no capítulo 75, no versículo 8, é dito assim: porque na mão do Senhor há. Salmos, capítulo 75, versículo 8. Fala assim: porque na mão do Senhor há um cálice, não é dois, três, não. Há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvendo até as escórias. A quem ele dá a beber? Todos os ímpios da terra. Só que tem que esse cálice aqui é um cálice com mistura. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Irmãos, enquanto a porta da graça ainda estiver aberta, por mais que a pessoa seja ímpio, se ele clamar por misericórdia ao Senhor, o Senhor o quê? O ouvirá, ou atenderá. Mas, lamentavelmente, quando o limite do ímpio ele atinge, Deus o dá o cálice da destruição. Diz que esse cálice ele espuma. O livro do Apocalipse, no capítulo 14, eu quero que os irmãos abram comigo, no livro do Apocalipse, esse cálice. Olha o que diz sobre esse cálice. Esse cálice não é o cálice da salvação. No capítulo 14, no versículo 9 ao versículo 10, diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e a recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, versículo 10, diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Da sua ira. O cálice da ira de Deus é o cálice da destruição. Por que fala que é sem mistura? Sabe por que fala que é sem mistura? Nesse dia que é a porta da graça, a porta da graça já se fechou. E quando a porta da graça se fechar, não adianta mais clamar por misericórdia, acabou. A punição divina cairá sobre a terra, sem misericórdia. Por isso que nós devemos nos arrepender no dia que chama hoje, no momento que se chama agora, reconciliarmos com Deus em Cristo. Em Cristo. Ninguém sabe o que significa o cálice da cólera, da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Sem mistura. Só teve uma pessoa que provou ele. Vocês lembram quem que é? Quem provou do cálice da cólera, da ira de Deus, sem mistura? Muito bem, Jesus de Nazaré, que era o cálice que era para eu, que era para você beber.
ele foi lá e tomou da mão de Deus e bebeu no nosso lugar. Esse foi o cálice que ele tomou. Por isso que ele foi massacrado na cruz do Calvário, ele foi perfurado, chicoteado, sem misericórdia houve com Cristo ali. Irmãos, o que Jesus passou na cruz do Calvário era sem misericórdia. O afastamento de Deus sobre ele foi repentino, a ponto dele dizer: por que me abandonaste? Porque não sentia mais a presença de Deus. Você sabe que lugar que ele pertencia? Era o meu e o seu lugar. Esse é o cálice da destruição, caiu sobre Cristo. Por isso que, como igreja, nós devemos nos agarrar ao Senhor para dizer igual o salmista disse: eu beberei do cálice da salvação. Porque Deus possui dois cálices. Um é o cálice da salvação, que é oferecido a toda a humanidade, e ele tem um simbolismo, esse cálice. Por isso que na festa que Jesus assistia ali em bodas de Caná da Galileia, na primeira festa que assistiu com os discípulos, Jesus deu o cálice que simbolizava, tinha um simbolismo, que era a obra pela salvação. E tem também um cálice que não simboliza a obra da salvação, porque cálice na Bíblia tem significado, tem um significado. Esse outro cálice é do Senhor também. Ele é o cálice de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9, terceira mensagem angélica, que diz no versículo 10 assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Cálice da sua ira. Irmãos, mas o simbolismo de cálice não é só com o Senhor. Não é só o cálice do Senhor. No livro do Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 4, livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, diz assim, sobre a profecia fala assim: achava-se uma mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Ela não tinha vários cálices, ela tinha um, sabe por quê? Porque a obra dela é uma, transbordante de abominações, com imundícia para a sua prostituição. E diz que ela embriagava e enganava todos da terra. A obra do engano. A obra do engano, de enganar. O pai da mentira. A obra-prima de Satanás é enganar, é mentir. Por quê? Ele não precisa de vários cálices, não, ele precisa de um, porque a obra dele é única. Qual que é a obra única do diabo? É enganar, matar e destruir. É única. E é simbolizada por um cálice que estava na mão de uma prostituta. A história fala no livro do Apocalipse em profecia. Mas hoje nós não estamos estudando a profecia, nós estamos estudando o simbolismo do cálice. Porque o cálice, ele simboliza uma obra, seja de salvação ou seja de perdição. Ele tem um simbolismo. Ele tem um simbolismo. E existem várias obras que o ser humano pode realizar. Várias obras que o ser humano pode realizar. No livro de Lucas, fala sobre um homem. Livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 11, fala-se que o fariseu posto em pé orava de si, para si mesmo, dessa forma. Ele orava para ele mesmo dessa forma. Olha como que é a oração dele. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. E não sou como esse publicano.
A história fala que esse fariseu, a história do fariseu e publicano, ela fala sobre a justiça própria. É um texto que simboliza a justiça própria. É um homem que chega diante de Deus, esse homem aqui, ele chega diante de Deus com a sua própria obra de salvação. Qual que é a obra de salvação do céu? Tem um nome, chama Cristo, chama Jesus. Exemplo, tudo que eu faço, não sou eu quem faz, mas Cristo que faz em mim, porque é Deus que opera em nós o querer, é Deus que opera em nós, além do querer, Ele opera também o quê? O efetuar. Disse Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Quando eu chego diante de Deus com a minha justiça própria, é a mesma coisa de eu estar levantando um cálice meu próprio. Esse cálice aqui é do irmão Simon. Eu estou diante de Deus agora com o meu cálice. Fala assim, ó Senhor, olha o meu cálice aqui. É do jeito que eu quero. Eu faço a minha salvação do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, com o meu cálice na mão. Quero beber desse cálice aqui, Senhor. Do meu cálice. Por quê? É a obra da minha salvação. É igual Caim fez. O que Caim fez? Ele chega lá. O que salva não é o símbolo do cordeiro, é fazer o que Deus manda. Sabe por que o homem se perdeu? É porque não quis fazer o que Deus mandou. Está na obediência. Mas a obediência é pela fé. Toda vez que eu acredito, obedeço. Duvido, desobedeço. É pela obediência. Então, quando o publicano chegava diante de Deus, eu não sou igual, é porque ele acreditava que a salvação dele não era através de Jesus. A salvação dele não era pelos méritos do Filho de Deus que pagaria na cruz do Calvário, que tomou da maldição que ia cair sobre nós. Caiu sobre Cristo lá na cruz. Ele não acredita nisso. Ele acredita porque ele dá dízimo, porque ele dá oferta. Ele não perdeu nenhum culto, nunca perdeu um culto. Nunca perdeu um rito, lá na época das cerimônias que acontecia nos dias dele. E ele acreditava que estava sendo salvo por causa disso. É a mesma oferta de Caim. É como se ele tivesse, toda vez que você tem a sua própria obra, é como se você chega diante de Deus com o seu cálice. É do seu jeito, é do meu jeito, Senhor. É do jeito que eu acredito, é sim. Bem, não tem problema. Mas o que o salmista diz? Qual que é o nosso convite que Deus nos faz nesta manhã? Para nós bebermos, não do nosso próprio cálice, mas do cálice de quem? Do Senhor. Porque a salvação vem de quem? De Deus. A salvação não vem do homem, ela vem de Deus. A vida, a verdade, é apenas uma. A oportunidade que o céu nos dá é também um. Por isso que Deus não tem vários, cara, Ele tem um para nos oferecer, que é da salvação. O outro que Ele tem é o da ira, é o da destruição. O salmista, quando entendeu isso, ele diz assim, eu beberei não no meu cálice, eu não beberei do cálice da destruição, mas eu beberei do cálice da salvação que vem do Senhor, que vem do Senhor. Quero convidar a igreja nesse momento, cada um de vocês, a dizer e a repetir as palavras que o salmista disse. No livro de Salmos, no capítulo 116, no versículo 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém.